Olá! Hoje vamos dar uma olhada num texto antigo que, de cara, pode deixar muita gente de cabelo em pé. O capítulo 5 do livro de Números. Sabe, é um daqueles trechos que contém leis que soam muito estranhas para nós hoje em dia. Mas o legal é que elas podem revelar um modelo de justiça e proteção que a gente nem imagina. Então, bora descobrir o que tem por trás dessas palavras. Para começar, vamos direto para a parte mais polêmica, digamos assim, a parte mais desafiadora do capítulo, que é a chamada Lei do Ciúme. Imagina só a cena. Um marido acusa a esposa de infidelidade. Só que tem um detalhe. Não tem testemunha. Não tem prova nenhuma. É só a suspeita dele. E aí? O que acontece? Pois é aqui que a gente já franze a testa e pensa, peraí, como é que a gente interpreta um ritual que parece super severo e que é voltado especificamente para as mulheres? Será que é só discriminação? Ou será que tem alguma coisa mais profunda rolando aqui? Então, o ritual em si era super detalhado, como a gente vê aqui. E o primeiro ponto importante é que era público. O marido não podia simplesmente resolver isso em casa na base do eu acho. Não. Ele tinha que levar a esposa até um sacerdote. A cerimônia envolvia tudo isso, uma oferta específica, o cabelo da mulher era solto, tinha essa mistura de água sagrada com o pó do chão do tabernáculo, e claro, a mulher fazia um juramento solene de inocência antes de beber a tal água amarga. Tudo isso tira a decisão das mãos do casal e coloca diante de uma autoridade divina, na verdade. E o ponto-chave de tudo isso é o seguinte: o resultado final não estava nas mãos de ninguém ali, nem do sacerdote, nem do marido. A crença era que, se a mulher fosse culpada, a água traria uma maldição sobre ela. Mas, e aqui está o grande mais, se ela fosse inocente, não acontecia absolutamente nada. Pelo contrário, o texto diz que ela seria confirmada como pura e ainda seria capaz de ter filhos, o que, naquela cultura, era uma bênção gigantesca. Ok, e é exatamente aqui que a nossa análise dá uma virada de 180 graus. Porque por mais bizarro que esse ritual todo possa parecer, os especialistas e comentaristas que estudam esse texto, eles não veem essa lei como opressiva. Muito pelo contrário. Eles a interpretam como uma lei de proteção. Isso mesmo, proteção. Parece que não faz sentido, né? Eu sei. Mas calma, vamos entender o porquê disso. Para sacar o porquê, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Pensa só, estamos falando de um mundo antigo, uma sociedade extremamente patriarcal. A palavra de um homem, especialmente do marido, tinha um peso absurdo. Uma simples acusação de ciúme, mesmo sem prova nenhuma, podia destruir a vida de uma mulher. O marido podia simplesmente expulsá-la de casa, deixando-a na miséria, ou, em casos mais extremos, ele podia até matá-la. E não ia ter processo legal nenhum para impedir. Quando a gente coloca lado a lado, a diferença é gritante. Olha só, sem essa lei, o que a gente tem? O marido agindo como juiz, júri e carrasco. O risco de uma acusação falsa era altíssimo e os resultados podiam ser terríveis, como a gente viu. Já com a lei de número 5, o cenário muda completamente. Agora existe um processo formal, mediado por um sacerdote. A verdade é determinada por um teste divino, não pelo capricho do marido. E mais importante, a inocência é protegida de forma oficial. Na prática, o que essa lei fazia era tirar o poder absoluto das mãos do marido ciumento. É como disse esse comentário, sendo assim Deus ficou responsável pelo processo não permitindo que nenhuma mulher fosse acusada falsamente ou punida injustamente. A lei, na verdade, funcionava como um freio de mão. Um homem ia pensar 2, 3, 10 vezes antes de fazer uma acusação falsa porque ele sabia que teria que passar por todo esse ritual público e que o veredito final não era dele, era divino. No fim das contas, era uma baita proteção para a parte mais vulnerável daquela relação. Mas olha, essa lei do ciúme não está lá solta no meio do nada. Para a gente entender a figura completa, a gente precisa ver que ela faz parte de um pacote de regras. Tá tudo ali, no mesmo capítulo e tudo conectado. São leis que falam sobre justiça, sobre pureza e sobre como consertar as coisas quando dão errado. Primeiro, vamos falar da lei da restituição. A lógica aqui é bem interessante. Se alguém prejudica outra pessoa, seja roubando, enganando, isso não é visto só como um problema entre duas pessoas, um problema social. Não, é considerado também uma ofensa direta contra Deus. E por causa disso, a reparação, o conserto do erro, tinha que acontecer nesses dois níveis. E qual era o primeiro passo para essa justiça acontecer? Confessará o pecado que cometeu. Tá aí, bem direto. Ou seja, tudo começava com o reconhecimento do erro. A confissão era a peça-chave. Não era só sobre ser pego no flagra, mas sobre assumir a responsabilidade pelo que foi feito. E a reparação, olha, era para valer. Não era só devolver o que foi pego e pedir desculpas.
A lei exigia a devolução integral, mais uma multa de 1/5, ou seja, 20%, e ainda tinha um sacrifício a ser feito. A mensagem por trás disso era cristalina, como um dos comentários aponta. O crime simplesmente não compensava. Além da restituição e da lei do ciúme, o capítulo começa com outra regra importante, a lei da pureza. A ideia era manter o acampamento santo. Basicamente, pessoas com certas doenças de pele ou que tivessem tido contato com um corpo, por exemplo, precisavam ficar afastadas da comunidade por um tempo. E por que isso? Bom, os estudiosos apontam duas razões principais. A primeira é super prática, quase uma questão de saúde pública. Funcionava como uma quarentena, sabe? Para evitar que doenças contagiosas se espalhassem. Mas tinha também um lado simbólico, espiritual muito forte. O acampamento era o lugar onde, segundo a crença, Deus habitava no meio do povo. Então, essa pureza física era um reflexo da pureza espiritual que era esperada de todos. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, pureza, restituição e a lei do ciúme, o que a gente enxerga? A gente vê um verdadeiro projeto de comunidade. São os pilares de uma sociedade que queria ser, ao mesmo tempo, santa e justa. Uma sociedade que se preocupava em proteger a saúde de todos, em garantir que os erros fossem consertados e, talvez o mais importante, em proteger os mais vulneráveis de acusações injustas. Certo, mas e aí? O que tudo isso significa pra gente hoje? Qual é a grande lição, a ideia central por trás dessas leis que parecem tão distantes da nossa realidade? O ponto central que emerge de tudo isso é o seguinte: essas regras não eram só rituais vazios para serem cumpridos por cumprir. Elas apontavam para um princípio muito maior. A fé de verdade se manifesta em ações concretas. A religião de verdade, como os comentários reforçam, é sobre o cuidado próximo, principalmente de quem é mais vulnerável. E essa ideia não está só aqui em Números, não. Ela ecoa por toda a Bíblia. A citação de Tiago, por exemplo, é um soco no estômago. A fé que não é acompanhada por obras é morta. Ou seja, uma fé que não se transforma em justiça, em cuidado, em proteção, em reparação do erro, é uma fé que não serve para nada. As leis de número 5, por mais estranhas que pareçam, eram exatamente isso. Uma tentativa de colocar a fé em ação no dia a dia. E isso tudo nos leva à pergunta final, que foi tirada diretamente de uma das fontes que a gente usou. É uma pergunta para a gente levar para casa para refletir. Quanto da nossa fé ou do nosso sistema de valores, seja ele qual for, realmente se manifesta de forma prática no cuidado com as outras pessoas? É uma questão que, no fundo, continua tão relevante hoje quanto era há milhares de anos.